Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conecta Sebrae AgroLab Amazônia, a maior feira do agro da Amazônia. E muito bem-vindos ao painel ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Eu sou Flávio Jesus Bruck, pesquisador da Embrapa Agro Silvio Pastoril, atualmente ocupando a chefia de transferência de tecnologia da nossa unidade. Vou moderar esse painel e tenho o prazer de recebê-los, três notórios do agronegócio brasileiro. Dr. Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura, Dr. Luiz Lourenço, presidente do Conselho Administrativo da Cocamar, e o produtor rural Giocondo Vale, proprietário da fazenda Dom Maro. Nos próximos 60 minutos, nós vamos abordar a temática ILPF com foco na Amazônia. Bom, antes da gente chamar os convidados, é muito bom nós recordarmos, né, o conceito de ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Então, definindo a ILPF, é um conjunto de tecnologias estratégicas que integra sistemas de produção agrícola, pecuária e florestal em dimensão espacial ou temporal, buscando os efeitos sinérgicos entre os componentes do agrossistema para a sustentabilidade da empresa rural, contemplando a sua adequação ambiental e a valorização do capital natural. Então, esse é um conceito definido por pesquisadores da Embrapa em 2011, quando nós lançamos o marco referencial da ILPF. Importante ressaltar que esse conceito é um conceito guarda-chuva. Não necessariamente é preciso ter os três componentes, né, ao mesmo tempo. Nós podemos trabalhar com dois componentes, por exemplo, lavoura e pecuária, ou lavoura e floresta, ou pecuária e floresta, né? Assim como os três juntos, integração pecuária, lavoura, pecuária e floresta. De todas as formas, nós chamamos isso genericamente de ILPF, integração lavoura, pecuária e floresta. Uma outra coisa importante também é que na academia, no mundo acadêmico, né, nas universidades, esse conceito é conhecido como SIPA, né? Sistema de Integração Sustentável da Agropecuária. Então, são conceitos iguais, a mesma filosofia, a mesma ideologia, mas com nomes diferentes. Bem, então vamos lá. Eu queria primeiro convidar o doutor Alisson Paulinelli. Dr. Alisson Paulinelli é nascido em Bambuí, mineiro, tornou-se agrônomo em 1959 pela Escola Superior de Agronomia de Lavras, a ESAL, atualmente Universidade Federal de Lavras. Já em 1971, assumiu a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, criou a SOAPA na sua gestão, desenvolveu um sistema de plantio de floresta plantada em Minas Gerais, que atingiu um recorde de plantio no Brasil de 350 mil hectares por ano, iniciou o uso dos cerrados mineiros para a produção de grãos, fibras, florestas e pastos,
criou em Minas o primeiro projeto integrado de assentamento dirigido do Alto Paranaíba, que se constituiu no maior exemplo da verdadeira reforma agrária, onde os colonos assentados têm maior renda agrícola do país. Criou condições de plantio de cafés com alta tecnologia, que atingiu em 5 anos mais de 950 milhões de novas covas de café, tornando o Estado o maior e melhor produtor de café do Brasil. Em 1974, aceitou o convite do então presidente Ernesto Geisel para se tornar o ministro da Agricultura, né? E no seu mandato, e aí é muito particular o nosso agradecimento, modernizou a Embrapa, né? E promoveu a ocupação econômica do Cerrado brasileiro. Ainda, Dr. Paulinelli implantou um ousado programa de bolsa de estudos para estudantes brasileiros, os maiores centros de pesquisa em agricultura do mundo. Cuidou também da reestruturação do crédito agrícola e do reequacionamento da ocupação do bioma amazônico. Após deixar o ministério, o doutor Paulinelli ainda exerceu vários cargos na vida pública. Foi presidente do Banco do Estado de Minas Gerais, foi deputado federal constituinte, presidente da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, voltou a ser secretário de Agricultura do governo Hélio Garcia, né, permanecendo no cargo até 1978, ainda já no governo de Eduardo Azeredo. Em 2006, foi também agraciado com um prêmio internacional equivalente ao Nobel da Alimentação. Hoje, exerce o cargo de presidente executivo da Abra Brasil, Associação Brasileira de Produtores de Milho. Em 2014, junto com amigos, criou o Fórum do Futuro e é seu presidente até hoje, né? Na plenitude dos seus 84 anos. É uma honra, doutor Paulinelli, estar com o senhor aqui nesse painel. O senhor vai falar um pouquinho para nós, nos próximos 15 minutos, da importância da integração lavoura-pecuária-floresta, né, para o agronegócio brasileiro e a sua visão dessa forma de uso do solo inteligente, racional e sustentável para os produtores do bioma Amazônia. Doutor Alisson, com a palavra. Muito obrigado, Flávio. Eu tenho o maior prazer de participar desta live para trazer aqui um pensamento sobre o momento que nós estamos vivendo no Brasil. O Brasil desenvolveu, nesses últimos 50 anos, a primeira agricultura tropical competitiva do globo. E foi ela, especialmente na reincorporação do processo de aproveitamento do cerrado, que está dando ao Brasil não só as condições de não ser mais importador de alimentos, mas principalmente tornou o Brasil um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Todos nós temos a preocupação hoje de que os grandes produtores precisam se preparar para a demanda nova que está surgindo no mundo nesses próximos 30 anos. Espera-se que a população mundial esteja atingindo o seu equilíbrio, ou seja, nascimentos igual a óbitos, no ano de 2050. E que, nesta época, o mundo deve ter uma população em torno de 9,7 a 10 bilhões de pessoas, o que nos obriga a buscar mais alimentos para 2 milhões de pessoas a mais. Mas o problema principal não está no número de pessoas, e sim na renda dos países populosos. Nós estamos vendo que a China, a Índia e a África estão crescendo em média acima de 6% ao ano. É o maior crescimento do mundo. E que a renda este crescimento está formando renda em suas famílias. E quem tem renda quer se alimentar melhor. Os órgãos internacionais já determinaram que o mundo precisa de crescer a oferta de 5 anos atrás em 61% a mais.
E desses 61% a mais, está convocando o Brasil para que 41% destes 61% sejam atingidos pela produção brasileira. Isto significa que nós vamos ter que muito mais do que dobrar a nossa produção. Se hoje nós produzimos 250 milhões de toneladas, nesta projeção que o mundo faz, nós teremos de estar produzindo em 2050 pelo menos 620 a 630 milhões de toneladas. Isso significa um crescimento médio no Brasil de 10% ao ano. Vamos então discutir como isso é possível. No desenvolvimento dessa tecnologia tropical que o Brasil teve a honra de criar, algumas se ressaltam como mais viáveis. A primeira delas, eu classificaria como de grande importância pelas suas características de recuperação de áreas degradadas, alta capacidade de sustentabilidade, sistemas de produção integrados e que estão dando a oportunidade de produtores terem mais capacidade de resistência às intempéries, tanto climáticas como econômicas. É interessante verificar que este processo, a chamada integração lavoura-pecuária, está oferecendo no país uma velocidade muito grande de recuperação de nossas pastagens hoje degradadas. Há 10 anos atrás, nós imaginávamos que o Brasil tinha 90 milhões de hectares de pastagens degradadas. Hoje, já sabemos que só o projeto Integração Lavoura e Pecuária já atingiu mais de 15 milhões de hectares no Brasil nesses seus 15 anos de existência. Isso é fabuloso. Mais do que isso, nós temos a convicção de que esse sistema, podendo ser de várias formas manipulado, ou produção de lavoura-pecuária só, ou lavoura-pecuária e floresta, floresta e lavoura, e assim pecuária e lavoura, e assim sucessivamente, você pode estimular o produtor a fazer investimentos que são altamente remunerados. Eu fico muito satisfeito em saber que está neste grupo nosso o Luiz Lourenço, presidente da Cocamar naquela época, em que ele fez um trabalho, especialmente na sua região de atuação, naquele chamado arenito de Cauá, que antes só servia para pastagem assim mesmo muito ligeira. Depois, alguns começaram a produzir soja, mas não convencendo. Quando fizeram a integração lavoura e pecuária e floresta naquela região, os fatos mudaram. Ele deve explicar isso para vocês. A terra que valia pouco passou a valer mais do que as terras roxas do Paraná. Também isso está surgindo em outras regiões. Nós vamos ver aqui hoje a apresentação do Jocondo. Ele também está tendo êxito na Amazônia Norte. Eu também tenho visto alguns projetos no Pará, especialmente na região ferrífera. Lá, se vocês começarem a verificar, vocês vão ver que as pastagens que estavam degradadas estão sendo totalmente recuperadas através do ILPF. Eu sou um exemplo de que atuo aqui há mais de 20 anos nesse processo na minha propriedade. E é graças a ele que eu ainda não quebrei,
porque nessa região aqui tem chovido pouco e tem dado dificuldades para nós. Mas quando se faz a integração lavoura, pecuária e floresta, numa destas explorações, você garante a outra quando ela não está bem. Agora, graças a Deus, estamos bem praticamente em tudo. A pecuária recuperou, a soja e o milho estão muito bem, e agora as florestas começaram a valer mais porque o carvão já está sendo usado com maior valor, preço melhor das florestas. Isso nos anima muito. Eu tenho certeza que esta é uma das tecnologias que vai poder oferecer ao Brasil a recuperação desses quase 70 milhões de hectares de pastagem que serão ocupadas racionalmente, com alta sustentabilidade e, principalmente, uma produção crescente que ajudará o Brasil. A outra tecnologia que o Brasil desenvolveu nestes 50 anos é a tecnologia da irrigação. A irrigação nos países que irrigam muito, ela é feita uma vez só no ano, porque a região é temperada e depois que se planta uma vez, não se planta mais. Vem o frio, que cresta o solo e não permite que ali se produza mais. A irrigação no Brasil está se caracterizando como uma das atividades que multiplica a ação do produtor. Você, na mesma área, na mesma terra, com o mesmo homem, com as mesmas máquinas, com a mesma infraestrutura, você produz até 3 safras no ano. Quanto mais ao norte do paralelo 24, você tem garantia de pelo menos 2,5 a 3 safras por ano. Isso vai dar ao Brasil a capacidade de triplicar a sua produção. Eu estou dizendo, portanto, que basta usar 2 das nossas inovações tecnológicas que criamos nesses últimos 50 anos para que o Brasil cumpra o compromisso de não permitir a fome no mundo após 2050. Esta é, sem dúvida, uma afirmação que podemos fazer e que o mundo começa a conhecer e respeitar. Os grandes países produtores são grandes consumidores, Estados Unidos e China, e não vão poder fazer isso. Eles já estão com seus recursos esgotados. O Brasil está começando a usar os seus recursos naturais que Deus nos deu e que nós agora aprendemos a manejá-los, produzir em cima deles com alta sustentabilidade, de forma econômica, produzindo um produto de melhor qualidade, de preço mais baixo e com constância de oferta. Eu acho que isso é que o mundo espera do Brasil. E eu fico feliz que nisso nós vemos a figura da Embrapa, das universidades, das instituições estaduais de pesquisa e da iniciativa privada, especialmente produtores que evoluíram e passaram na frente. Parabéns a todos eles. Muito obrigado, doutor Alisson Paulinelli. É sempre uma honra e uma aula, né, de experiência e de conhecimentos ouvido. Bom, dando prosseguimento, eu gostaria de convidar, então, o doutor Luiz Lourenço, brasileiro, casado, advogado, graduado pela Universidade Estadual de Maringá e pós-graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. É um agropecuarista e administrador de empresa. Sua carreira foi iniciada na cooperativa Cocamar em 1971, atuando como seu CEO de 1990 até 2013. A Cocamar, para quem não sabe, é uma sociedade cooperativa agroindustrial fundada em 1963, atualmente com mais de 15 mil associados, 75% de pequeno porte. Conta hoje com 87 unidades operacionais localizadas no norte e noroeste do Paraná, no oeste do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, atendendo produtores que trabalham com as culturas de soja, milho, trigo, café e laranja. Atualmente, o Dr. Luiz é presidente do Conselho de Administração da Cocamar.
vice-presidente da OCEPAR, Sindicato e Organização de Cooperativa do Estado do Paraná, e sócio institucional da Sociedade Rural do Paraná e membro do Conselho Consultivo da Sociedade Rural de Maringá. O doutor Luiz vai abordar o programa de fomento da Cocamar, dentre os quais a ILPF, para incentivar propriedades a implantar a ILPF, né, para que seja uma inspiração para as outras entidades da região amazônica. Doutor Luiz, 15 minutos para a vossa fala. Um bom dia a todos. Agradeço o convite de vocês para essa intervenção. Nós estamos aqui bem no sul, uma região em que o Paraná sempre foi uma terra bastante fértil, principalmente na nossa região, mas que com o desenrolar do tempo, a cafeicultura inicial, depois veio o algodão, depois a pastagem. Uma pastagem inicial muito bonita, muito grande. Você botava lá o boi no pasto, ele sumia no meio do colonião, mas isso foi se consumindo ao longo do tempo e hoje nós temos pastagem extremamente com problemas. São bastante improdutivas, nós temos uma produção de carne por hectare muito baixa, enfim, é uma situação que não tem retorno e que a gente imagina que não poderá ser feita de outra forma, senão pela integração lavoura, pecuária e floresta. Nós começamos em 1997 um trabalho para plantar soja no arenito. Naquele primeiro momento era muito difícil, porque as tecnologias do transgênico, por exemplo, não estavam, então havia muita contaminação do próprio pastagem na soja, então a gente teve muita dificuldade. Até que foi caminhando, chegando o transgênico e chegando a integração com um programa da Embrapa. E isso nos ajudou bastante e nós conseguimos implantar no norte e noroeste do estado, a região em que está o Arenito Kaiowá, que é uma região grande, nós temos 3 milhões de hectares, 2 milhões de pastagem, dessas pastagens quase 100% de baixa produtividade degradadas. Então, a gente iniciou um trabalho no sentido de fazer com que a gente transformasse esse arenito, que hoje produz 4 arrobas por hectare, numa renda muito superior a isso. A gente tem hoje, usando a tecnologia de integração lavoura, pecuária e floresta, mais o pasto de inverno, uma produção quase 10 vezes aquilo que tinha sobre a pastagem degradada. Então, vocês estão vendo no mapa, a gente está na região noroeste do estado, mas agregando, nós estamos em São Paulo também, que é arenito, estamos no Mato Grosso, que também é arenito. Então, a região de arenito, ao redor nos estados de São Paulo e no estado do Mato Grosso, é uma quantidade enorme. Nós estamos trabalhando nos 3 estados. A pastagem hoje é nesse nível que vocês estão vendo na imagem. É uma pastagem muito, muito degradada, que tem pouca produtividade. A região nossa é realmente uma realidade triste, porque de longo tempo não se coloca adubo, nunca se colocou, na verdade, um calcário. O pecuarista é muito resistente a investimentos, ele, enfim, está esperando alguma coisa acontecer. E eu acho que agora chegou a integração como uma solução para essa região. A integração não foi uma coisa fácil de ser instituída, porque ela realmente encontrou o produtor muito debilitado, encontrou resistências em investimento. Então, é uma coisa que realmente não é fácil de ser colocada para o produtor. Nós temos na região do arenito um problema sério, que se chama erosão. E vocês percebem aqui que nós tivemos, em dezembro de 2015, umas chuvas enormes aqui. E estão vendo à sua direita uma área de integração lavoura, pecuária e floresta, que não sofreu nenhum dano. Então, neste aspecto, inclusive do controle de erosão, nós temos a integração como uma solução também. Por que ILPF? É uma agricultura extremamente sustentável. Esse é um ponto muito positivo desses tempos atuais.
onde, na verdade, se fala muito na questão da sustentabilidade. Então, nós temos a melhoria de renda do produtor, nós temos uma adequação ambiental, porque você vai fazer uma cobertura, retenção de carbono, recupera a pastagem, conserva e melhora o uso da água, que é outro problema que nós temos. Então, nós temos várias vantagens, né? Os ciclos de pragas são controlados, tem eficiência no uso de insumos, enfim, há realmente um ciclo de melhoria no caráter de sustentabilidade, que é hoje todo discutido nesse Brasil como uma solução para os outros, não para nós. Nós temos um país altamente coberto de florestas, mas as pessoas de fora ficam com essas questões que envolvem a Amazônia. E a Amazônia, para os estrangeiros, é o Brasil inteiro. Aí está a braquiária. Por que a braquiária realmente ajuda e melhora o solo? Vejam a profundidade das raízes. Então, nós vamos ter um conjunto de raízes que estão abaixo do solo e também acima do solo, protegendo esse solo. Aí circula os fertilizantes, ali protege o solo do sol, protege o solo contra a erosão. Então, nós temos, na verdade, um depósito de água e isso facilita a produção de grãos, né? Isso é porque o arenito é muito permeável e ele perde a umidade com rapidez. Mas com esse conjunto de raízes, a gente tem uma melhoria considerável, vamos dizer, do estoque de água para fazer as safras de grão, principalmente. Está aí, novamente, né, as raízes, olha a profundidade e a agressividade dessas raízes, e isso é a chave, basicamente, do programa de integração sobre o arenito. Nós temos uma região, como eu disse, de arenitos, que são muito, muito sensíveis, principalmente à erosão, e nós precisamos ter essas raízes aí como um suporte para a questão da erosão. Nós temos um exemplo aqui que eu queria mostrar para vocês, a sequência do trabalho que nós executamos a partir de 2012, se não me engano, 2012, exatamente. Olha aí, esta é uma pastagem, como estava, degradada, com pouca vegetação, com buracos, com tudo. Eu gostaria que vocês olhassem, tem uma árvorezinha lá no fundo, em que ela vai ser referência para a mudança dessa propriedade. Essa propriedade realmente se transformou muito rapidamente através do Programa de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. O que foi feito dessa área? Foi feito a dessecação da pastagem para poder incorporar, mexeu-se no solo, mas só nas regiões que precisavam, onde o solo já estava coberto com pastagem de forma planta, foi simplesmente deixado como estava, foi colocado o calcário sobre o solo, sem mexer com o solo, foi ajeitado, como eu disse para vocês, onde havia buracos, etc., foi feita a correção desses buracos e se plantou a soja. Veja bem a mudança do panorama da região. Olha lá a árvorezinha ao fundo, vocês verão realmente que a transformação que ocorreu foi fantástica. A soja dourou, ficou pronta para a colheita, foi colhida, foi plantado o capim, essa é uma coisa importante, o capim foi plantado com máquinas adequadas para poder fazer uma boa cobertura. Aí o capim em abril já estava dessa maneira, e aí está, maio estava desse jeito. Quer dizer, uma cobertura sensacional que dá suporte aos produtores de pecuaristas para colocar o gado exatamente nesse momento. De maio a setembro, esta pastagem fica à disposição do gado e uma pastagem de inverno verde. Isso é muito importante. Nós vamos ter uma pastagem de primeira qualidade, com alta proteína. Esta braquiária aí tem 13, 12, 13, 14% de proteína. Quando a pastagem anterior, a pastagem que estava, vamos dizer, degradada, ela tem 4% de proteína. Então, nós temos um ganho de proteína extraordinário em cima desse
desta pastagem nova de inverno. Aí o gado vem, olha, em junho já o gado estava colocado, e aí nós temos o papel da cooperativa. Acho importante isso, porque só está andando bem aqui o projeto para pequenos produtores. Isso é importante dizer, que a Cocamar não tem grandes produtores, nós não temos grandes fazendas. Nós temos esse projeto em cima de pequenas propriedades, e com grande sucesso, porque o produtor acabou podendo fazer por si próprio, o projeto começou, deu certo, e nós temos hoje pequenas propriedades com 30, 50 hectares que tem já a integração como um projeto definitivamente instalado. Então, o papel da cooperativa é dar assistência técnica capacitada. Essa é a coisa mais importante. Nós capacitamos os nossos técnicos junto à Embrapa. A Embrapa nos ajudou muito. Esse projeto tem o apoio integral da Embrapa. Então, treinamos 40 agrônomos para a especialidade integração lavoura, pecuária e floresta, porque essa é a coisa mais importante, a transferência da tecnologia para que o produtor não faça errado. Nós não podemos fazer pela metade, tem que fazer integral. O projeto é importante que ele seja cumprido integralmente na sua vamos dizer, a implantação, tanto quanto adubo, quanto o solo, quanto o tempo de plantar, quanto o manejo. Não é uma coisa simples, até porque a gente lida com pessoas que, às vezes, não têm habilidades para plantar grãos. E aí nós temos uma série de outro apoio. Nós recebemos grãos, fornecemos insumos, estamos trabalhando num projeto de carnes nobres, e isso nós vamos implantar um frigorífico para atender os produtores, que agora já tem certo volume. Então, nós temos tudo. Validação da pesquisa, exatamente o que a Embrapa faz para a gente, crédito, uma série de atividades que a cooperativa pode apoiar, nós estamos apoiando. A capacitação é constante da equipe técnica, nós temos 120 técnicos no total, como eu disse a vocês, em torno de 40 são especializados já aí está 30 técnicos, mas já foi ampliado esse número de técnicos. Então, nós temos um grupo que vai aos produtores, olham a terra, esquematizam o que dá para fazer dentro dessa terra e começa a implantar esse projeto. Agora, nós estamos tendo, vamos dizer, produtores de grãos, junto com os pecuaristas, fazendo esse trabalho. Esse é um trabalho bacana, porque a gente vai poder fazer em grandes propriedades a mudança dessa pastagem degradada para essa tecnologia da integração lavoura, pecuária e floresta. São Paulo, na região do Pontal de São Paulo, ali tem muitas propriedades grandes e esse projeto já começou a funcionar e muito bem. Nós também trabalhamos com soja na replantio da cana. Quando a cana tem que ser trocada, nós plantamos soja por um ano. Também é um projeto bacana esse, junto com as usinas de álcool, nós plantamos cana naquele período em que a cana vai ser renovada. E o importante é a constituição da rede de fomento que nós tivemos. Então, a rede de fomento é um grupo de empresas, Bradesco, Cocamar, Septis, são 7 empresas, na verdade, que estão juntas, colocando dinheiro do bolso para fazer com que haja um certo aporte, uma certa apoio à Embrapa para que esses projetos sejam executados. E essa rede agora também está já na segunda fase, onde está podendo obter recursos do exterior para, principalmente, projetos de implantação, de novos projetos de implantação, bem como treinamento de pessoas. Eu acho que o que falta no Brasil hoje é uma assistência técnica, que era dada por as Emater antigas, né, que apoiavam o produtor na sua propriedade. E hoje isso não está funcionando e o produtor de menor porte precisa de uma cooperativa e, quando não tem uma cooperativa,
ele tem muita dificuldade de fazer esse trabalho. Mas há também produtores de grande porte que não têm hoje um bom técnico para ajudá-lo na implantação desse projeto. Então, o que eu acho muito importante é o treinamento amplo para um grupo grande de pessoas atuarem nessa área. Era isso que eu queria colocar para vocês, dizer que nós estamos trabalhando fortemente crescendo fortemente e crescendo, que é importante. Nós estamos hoje com em torno de 200 mil hectares aqui, mais ou menos apoiado já em cima desse processo de integração lavoura, pecuária e floresta, com bastante sucesso. Então, eu gostaria muito de agradecer o trabalho da Embrapa. Nós temos uma ligação muito forte, já fui fazer até alguma palestra ali em Sinop, viu, Flávio, algum tempo atrás, justamente para colocar o caso aqui da Cocamar. Nós temos um caso bem específico, que é o arenito. E aqui na região do Paraná, na região de São Paulo, e aqui ao lado do Mato Grosso também tem o meu problema. E a gente está muito feliz, porque esse avanço da integração está, nesse momento, indo muito bem. Nós estamos muito felizes com essa tecnologia. Eu queria agradecer novamente o convite de vocês, eu fico à disposição. Muito obrigado, doutor Luiz. Sempre um prazer ouvi-lo. Bom, para fechar, então, as nossas apresentações, eu gostaria de convidar o proprietário rural, Giocondo Vale. Ele é proprietário da fazenda Dom Aro, né, que está localizado em Machadinho do Oeste, em Rondônia. É uma fazenda referência em integração lavoura-pecuária-floresta no bioma Amazônia. Essa fazenda, ela conseguiu o 2º lugar no Prêmio Nacional de Fazenda Sustentável em 2017, né? E realmente nós conhecemos, já tive o prazer de assistir a palestra do Giocondo, é uma referência, é um exemplo a ser seguido aí no bioma Amazônia. Giocondo, com a palavra.
Muito obrigado, um agradecimento especial, uma honra em estar participando de um evento de tamanha monta. Quero saudar aqui de forma especial a todos, Dr. Flávio, ministro e Dr. Paulo Linelli e o Dr. Luiz Henrique. Primeiramente, Dr. Paulo Linelli, o senhor comentou algo de uma profundidade extraordinária. Eu repensei os meus negócios, mesmo pequenos, isso num período, numa ordem temporal de 12 anos, em função exatamente de que produzir alimentos, desde que desde que façamos uma produção de alimentos com qualidade, bromatologicamente da melhor qualidade possível, e dentro do conceito de sustentabilidade, isso tem sido e será um grande negócio por um tempo bastante alongado, e esses 50 próximos anos, com toda certeza. Segundo fator, Dr. Luiz Henrique, o senhor foi de uma felicidade incrível na sua exposição das teorias daquilo que representa o verdadeiro conceito e espírito da integração lavoura, pecuária e floresta. Fico agradecido porque o senhor me poupou um grande trabalho, porque não há nada mais a acrescentar nesse tangente, nessa questão, nesse quesito. Né? Foi muito feliz nisso. As questões de ordem econômica, as questões de ordem ambiental, as questões de ordem social. Até porque a integração lavoura, pecuária e floresta, ela vem diretamente de encontro com a essência da sustentabilidade. Se nós não tivermos imbuídos em nossos seres, em nossos processos de gestão, e na condução dos nossos processos dentro das porteiras, dos conceitos de sustentabilidade social, portanto, precisamos de equipe, não se faz um processo desse só, se faz com uma equipe, pessoas com capacidade, assessorado por pessoas de capacidade e com fomento. E aí eu quero fazer um adendo, me permitam, a agradecer primeiro a Embrapa, porque a Embrapa é importantíssima nesse cenário, no contexto brasileiro, que já remonta algo como 50 ou 60 anos, e também a 3 instituições que aqui no norte do Brasil, mais especialmente em Rondônia, tem sido fundamental, que é o Banco da Amazônia, que são o Sistema de Cooperativa, o Sicob, e terceiro, o Banco do Brasil, porque eles incorporaram em seus portfólios essa vontade de fomentar aqueles que se dispõem a fazerem um processo correto, um processo bem feito, com diferencial. Então, além da sustentabilidade ambiental propriamente dito, que esse processo vem a incorporar de fato e de verdade, não só na teorização, nós temos as questões sociais. Pessoas competentes, pessoas com educação continuada, pessoas que precisam saber operar tecnologias de altíssimo nível, moderníssimas de nível global, com muita eficiência, né? E que o resultado disso é uma produção melhor, uma produção de qualidade, falei nas questões bromatológicas, né? Produtos que tenham segurança alimentar, e finalmente que esse grupo de parceiros, não de empregados, e sim de parceiros, eles tenham uma qualidade de vida adequada por se incorporarem a esse processo. Essa é a primeira colocação. A Fazenda Dom Aro, ela tem uma história de 30 anos. Eu, quando fiz farmácia industrial na Universidade Federal do Paraná, eu me estagiei na Brahma do Brasil, em Curitiba, que foi um modelo de empresa a ser seguido dentro dos meus empreendimentos. Quando vim para Rondônia, em 1985, 2 anos depois já iniciei o processo da Fazenda, eu trouxe as teorizações dos ISOs, que dentro da Brahma do Brasil se implantava naquele momento, ISO 9000, 12000, 14000. E coloquei dentro dos meus planejamentos vindouros, concernentes às questões da Fazenda, eu seria a primeira fazenda de Rondônia a ter uma certificação ISO. Em 2015, por uma grata satisfação, nós fazendo o grupo da Fazenda Dom Aro, conseguimos a certificação BPA Embrapa padrão ouro já de início, sendo a 10ª propriedade no Brasil a angariar
tamanha honraria. Em 2018, nós conseguimos a certificação RTRS, soja realmente de procedência, com todos os princípios materializados da sustentabilidade, com o mercado internacional aberto a isso. Incorporamos as tecnologias no rebanho da inseminação artificial com 3 ciclos e touro zero, sendo matrizes Nelores, com aplicação, na sua maioria, de sêmen Aberdeen taurino, dando esse produto espetacular, que é um Aberdeen macho-fêmea para terminação com uma carne absolutamente diferenciada, né? Plantamos 3 ciclos de arroz, ficamos um ano só investindo em solos, destoca, planificação, organização desses solos e, ao mesmo tempo, dando uma ênfase também muito grande na questão ambiental, os remanescentes de floresta, plantio de floresta, hoje 62 hectares, com 10 mil pés de castanheiras plantada, que é a árvore símbolo da Amazônia, e com trabalho muito voltado à questão do isolamento das APPs, porque as questões hídricas, elas precisam, junto com a fauna, com a flora, o sistema produtivo dos grãos e o sistema produtivo da carne ou do leite, no nosso caso carne, considerando também as fibras com as florestas ou os plantios, e mais o ser humano ali dentro, nós temos como harmonizar bem essas forças, e assim o fizemos um ano. Então, 3 de arroz, 1 de preparo, e estamos indo para o 5º ano de soja. Fazemos uma lavoura de soja apenas, e imediatamente a cobertura desses solos com braquiária rusesiense para receber aqueles bovinos que estão preparados para a terminação. Um espetáculo, é um processo que ele veio realmente para ficar. Não há como se pensar produção agropecuária com conceitos materializados de fato e de verdade, de sustentabilidade, sem pensarmos na integração lavoura, pecuária e floresta. Nós desenhamos a Fazenda Dom Aro num sistema de mosaico, onde a parte hídrica, os remanescentes de floresta, a parte que é só pecuária, a parte que é pecuária e agricultura, mais as florestas plantadas e mais as infraestruturas, elas estejam muito harmônicas entre si também, de modo retorno que a parte hídrica, a fauna, a flora, os corredores ecológicos estejam bem pensados, bem planejados e bem materializados entre si. Era uma propriedade absolutamente degradada pela própria natureza, climática e de um solo pobre, um baixíssimo teor de fósforo, de cálcio, de potássio, de zinco, de enxofre, um pH alto, um pH em torno de 4,1, 4,2, 4,5 e um teor de alumínio muito grande, lá para os solos amarelos, álicos ou vermelhos álicos, né? Ok. Nesse processo inicial, a partir do trabalho da Embrapa nos certificando, as portas se abriram. E aí vem, talvez, o pulo do gato. É ter realmente um pensamento prático, materializado a partir de boas teorias e de boa assistência, para que a implantação e a implementação do sistema ele esteja ancorado fortemente nesses princípios de sustentabilidade. Aí o BASA nos procurou, nos financiou, iniciamos o processo, com 185 hectares de plantio de soja, hoje nessa safra 2021, 415, nós encerraremos o processo em 600 hectares, e 450 ficarão única e exclusivamente para boi, também implementando tecnologias de calagem de solo, de adubação, de divisões de pastagem e assim por diante, né? Nós iniciamos a primeira safra com 20 sacas por hectare de soja, porque esses solos foram trabalhados para planificação em função da própria característica aqui dos relevos. Em demasia, então, nós tivemos um comprometimento da parte física e da parte química do solo muito grande. A matéria orgânica já era pouca, desapareceu, se degranulou muito, então no primeiro ano investimos 37 sacas de soja no valor daquele momento para a produção total e produzimos 20 e bancamos as demais. Nessa safra de 19 e 20, nós já conseguimos 73 sacas por hectare de solo e esperamos na safra 20 e 21 mantermos pelo menos aí a faixa de 70 hectares.
Os bois que nós temos integrados a esse processo, que se observa bem depois na imagem, fizemos a pesagem desses bois exatamente há 7 dias atrás, sábado, 155 animais, dos quais 75 para preparo em 110 dias. Integração com braquiária rusiziense de excelente qualidade, com 1,5 kg de proteinado de médio consumo dia, animais Aberdeens e Nelores ou Nelores e Nelores, mais ou menos 65% desse lote de 75 animais são Angus, né, Aberdeen e Nelores, um ganho diário de 1,160 kg dia. Novilhas com ganho diário, 45 novilhas, também 110 dias, comendo apenas 800 a 1 gramo de proteinado médio consumo ao dia, ganhando 900 gramas. E o intermediário, a boiada intermediária, ganhando 1 quilo dia. Então, veja que é algo extraordinário. Porque a propriedade, ela precisa investir em quê? Investir em ser uma propriedade produtiva, porém, dentro dos conceitos que os mercados e que a sociedade espera, porém, que ela dê lucro. Não adianta só ser produtiva e bonita sem lucro, porque o vizinho vai comprar ela e produzir da maneira dele. Então, precisa lucro para que nós tenhamos uma sustentabilidade do negócio. E essa é a parte um pouco mais complexa. Por que é a parte um pouco mais complexa? Porque a implantação do sistema integração lavoura-pecuária, ele é muito caro. Aí volto a definir o papel importante da Embrapa, como ciência e tecnologia, e implementa ao campo, e o papel dos agentes de fomento. Por quê? Porque sem dinheiro não se consegue implementar isso. E sem uma equipe muito bem preparada também não consegue se implementar isso. Então, destoca, enleiramento, o destino final, aqueles resíduos de matéria, raízes, etc., etc., a planificação desses solos, a calagem inicial, nós necessitamos mais ou menos 10 toneladas de calcário, num PRN de 85%, 87% a cada hectare de solo em 5 anos, para chegar a uma saturação de base em torno de 60%. Então, ela é cara, ela é dispendiosa. E uma característica interessante, isso move enormemente a economia, né? Por isso que o agro é fundamental e tem segurado o país, né? Porque, veja bem, combustível, são peças, são mecânicas, são restaurantes, mão de obra qualificada que ganha muito melhor, residências de qualidade, seguridade social, uma cadeia de impostos, comissões sobre as safras, agregação de tecnologia, né? Maquinários com tecnologia embarcada de altíssima qualidade. Volto daí a necessidade de prepararmos nossos colaboradores, nossos parceiros de negócio para operarem bem, de maneira adequada, a esses equipamentos. Bom, de modo que é fácil? Não, não é fácil. É uma tomada de decisão pessoal, muito bem planejada. Esse verbete é fundamental, porque se não existir um planejamento de curto, médio e longo espaço de tempo, certamente entraremos no vermelho, uma decepção muito grande, porque não até entregarmos depois o patrimônio aos bancos, né? Porque assumimos um compromisso com eles para isso. E, finalmente, para encerrar, um fator interessante, uma poupança extraordinária, porque nós saímos, vamos referenciar o valor em termos de papel moeda em 2010, quando iniciamos esse processo com a retirada das madeiras de estoca, e hoje a propriedade ela vale seguramente 4 vezes mais aquilo que ela valia 10 anos atrás. Então é uma valorização do patrimônio extraordinária. Mas é fácil? Não, não é fácil. É possível, é uma tomada de decisão. Maravilha, Dr. Giocondo. Que aula. Gente, é muito bom ter o prazer de compartilhar esse painel com esses 3 grandes notórios do nosso agronegócio. Bom, agora, rapidamente, eu vou fazer uma perguntinha para cada um, para a gente fechar aí os nossos trabalhos. Antes disso, né, eu disse lá no início, então, que a integração Lavoura, Pecuária e Floresta, a ILPE, tem um conceito muito semelhante, uma ideia, né, com
os CIPAs, né? O que são os CIPAs? São sistemas integrados de produção agropecuária. Então, esse termo é muito utilizado na academia, nas universidades, mas que, em síntese, refere-se à mesma coisa. Tanto a integração lavoura, pecuária, floresta, como o CIPs, se trata de sistemas integrados. A ideia, a filosofia é a mesma. A gente nunca vai ficar discutindo quem está certo e quem está errado, isso não importa. O importante é que a gente transfira esses conhecimentos, essas tecnologias, e que o produtor as adote, né? Isso é o mais importante. Bom, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para o doutor Alisson, com toda a sua experiência e também como produtor, como ele disse na apresentação, como produtor rural, eu gostaria que ele falasse aí, em 2 minutinhos, sobre quais os principais desafios que aquele produtor rural aqui da Amazônia que está nos assistindo vai enfrentar, né, na implantação dos seus sistemas integrados. O que ele pode esperar, doutor Alisson? Qual que é o desafio, qual que é os gargalos aí que o senhor deve ter sentido na própria pele? Quais as recomendações, as indicações, o norte que o senhor pode passar para eles? O produtor basta experimentar. O Gioconda é um exemplo clássico disso, pelo que eu vi. A pessoa que experimenta esse sistema, ele não volta atrás. Eu acompanhei esse trabalho na Embrapa desde o Barreirão. Quando fizeram a integração, eu falei, olha, essa é uma tecnologia que veio para ficar e vocês têm que aperfeiçoá-la. Eu acho que nós ainda vamos aperfeiçoar muito, principalmente a colocação de leguminosas nas nossas pastagens, o desenvolvimento de plantas adequadas a esse tipo de plantio, especialmente nas leiras. O sistema de produção de madeira, ele está diversificando em algumas áreas. Estão aqui em Minas Gerais, alguns produtores estão usando madeiras nobres, o mogno africano e outras madeiras que são de valor muito alto. Tudo isso vai acontecendo à medida que o produtor experimenta que este sistema é uma garantia que ele tem, não só na produção sustentável, mas também de forma econômica e social. Ele dá empregos mais permanentes, ele aumenta a sua produção, ele tem reservas. Eu chamo a floresta de uma caderneta de poupança que vale muito. Aqui em Minas Gerais, então, que nós temos deficiência de floresta, ela, às vezes, tem preços baixos, mas agora está, outra vez, o carvão a um preço excelente e utilizando-se muito dessas florestas. E a pecuária, que eu achei que o Brasil ia ter muita dificuldade, porque eu não sei qual bem a razão política, mas se fez um oligopólio perigoso no Brasil. Nós estamos na mão hoje de 3 frigoríficos. Eles é que ditam as normas. Nós não somos suficientemente organizados e vamos pagar caro por isso, como pagamos nesses 6 últimos anos. A pecuária foi um vexame. Agora ela se recuperou exatamente pela necessidade que o mundo tem de ter a proteína animal à disposição. Essa febre suína na África, na Índia, na China, foi muito demandadora de substituição daqueles suínos. A China tem um rebanho que é mais da metade do rebanho do mundo, mas lá dentro eles têm um problema sério. A metade dessa metade, ou seja, 25% da suinocultura do mundo, é feita em fundo de quintal. E ela agora está tentando corrigir. Até que ela faça isso, ela vai gastar muito tempo. E nós precisamos estar preparados não só para colocar a suinocultura, a avicultura, mas também a bovinocultura de corte, que eles estão gostando da nossa carne e nós vamos ampliar essa oferta. Isso é muito importante. Esse é um processo que veio para ficar.
eu reputo como uma das duas tecnologias que vai alçar o Brasil a ser o grande fornecedor e, sobretudo, o sustentáculo da sustentabilidade de alimentos no mundo. Muito obrigado. Doutor Alisson, nós agradecemos mais uma vez a vossa participação. Parabéns pela toda a carreira brilhante do senhor, né, que é de exemplo para todos nós. Um grande abraço. Muito obrigado. Bom, doutor Luiz, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais da Rede LPF, né, da Associação Rede LPF, do qual a Embrapa faz parte, e a Cocamar sempre foi uma das associadas, uma das principais associadas junto com a John Deere, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais da atuação da Rede LPF, né? E como é que quem trabalha na Amazônia, né? Como é que a rede pode contribuir com a LPF da Amazônia, né? E eu vou tentar pegar aí uma fala do Giocondo, né? Ele falou que depois que ele conseguiu as certificações da fazenda, as portas se abriram para ele. Me parece que esse é um dos objetivos da rede LPF, né? A certificação de fazenda. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, a Embrapa tem nos auxiliado bastante e nós também temos auxiliado a Embrapa porque algum dinheiro foi colocado à disposição de vocês para exatamente fazer pesquisa, de campo, difusão dessa tecnologia. Então, a rede está numa segunda fase, como eu mencionei, ela está agora à procura de dinheiro no exterior. Nós temos agora, recente, decidido pela certificação da atividade de integração lavoura, pecuária e floresta. O que é isso? É vender o carbono, de algum modo, a troco de financiamentos externos com juros mais baratos. Esse é o que está sendo definido exatamente agora. O Cocamar lança, junto com a rede aqui no Paraná, porque nós estamos bem organizados e o projeto está andando bem aqui, principalmente nas pequenas propriedades, como eu disse a vocês, vai lançar exatamente a ideia da certificação e já o projeto de dinheiro externo em reais, não em dólar, porque dólar seria complicado, mas em reais, exatamente para promover o aumento da integração aqui na região, principalmente do arenito, que é o nosso grande problema. Então, a rede está preparada. Acabamos de fazer uma assembleia da rede agora 2 semanas atrás, definindo os gestores dos fundos. Enfim, a coisa está para acontecer de forma prática. Lógico, a gente vai ter dificuldades iniciais e tem um monte de problemas, mas, como disse o nosso magnífico ministro, né, esse foi um homem extraordinário lá atrás, veio para ficar, não tem mais jeito. Um pecuarista, quando coloca a soja, né, depois desse trato que a gente, junto com os agrônomos, faz o projeto direitinho, como o Giacomo falou, coloca a braquiária em seguida da soja, tem aquele pasto de inverno, o pecuarista fica abismado, ele até nem acredita que a qualidade da pastagem fica tão boa como ficou. Então, a gente não tem tido nenhum problema, a nossa produção de soja nessas áreas degradadas, no início é de 40, 50 sacos de soja, a produtividade da pecuária no inverno é de 8 a 12 arrobas, tem uma ideia, quer dizer, algo que hoje produz 4, vai produzir só no inverno de 8 a 12, há casos até acima disso, mas a rede está muito forte, a rede está acreditando que pode fazer um grande trabalho. Quer dizer, a ILPF foi realmente um trabalho que vai ficar, um trabalho que vai ficar, vai ser uma revolução, assim como foi a conquista do Cerrado, assim como foi o plantio direto, que é mais ou menos uma sequência da integração, como foi o milho safrinha, que é outra coisa também que foi extraordinária. Esse Brasil tem coisas espetaculares que aconteceram nos últimos 40 anos, que fizeram com que um país que era importador de alimentos, até
Até 80, você não ia no mercado e tinha restrições para comprar, por exemplo, óleo de soja. Quer dizer, hoje nós abastecemos o país de uma forma extraordinária e dizem aí que nós conseguimos ainda alimentar mais 1,5 bilhão de pessoas. Então, eu sou muito otimista, eu acho que nós temos um trabalho forte aí, mas a integração vai realmente fazer a produção daquela quantidade que o ministro Alisson falou sobre o futuro, né, onde a gente precisa produzir bastante para alimentar o mundo. Nós estamos preparados. Acho que hoje nós temos o ânimo do produtor, nós temos rentabilidade, nós estamos muito conscientes com a sustentabilidade. Isso é uma coisa importantíssima para a gente ganhar crédito lá fora, mas estamos indo. Sai da frente. Maravilha, doutor Luiz. Só para fechar, a Cocamar é um exemplo de cooperativa, né, de incentivo, por exemplo, à questão da LPF. Se presidentes de cooperativas aqui da Amazônia tiver interesse em conhecer a Cocamar e conhecer a sua experiência, existe a possibilidade de troca de conhecimento, de experiência. A Cocamar recebe outros presidentes de outras cooperativas para trocar o know-how, para trocar, entre aspas, para trocar figurinhas, doutor Luiz? Esse é o caminho, né? Então, eu estou à disposição, e se me convocarem depois da pandemia, agora ainda não, né? Eu vou até para a região aí, discutir, conversar, mostrar. Eu sou um brasileiro e, portanto, não quero só a Cocamar, eu quero que o Brasil avance, né? Então, disponha. Acho que a rede está disposta a fazer isso, eu, pessoalmente, estou disposto, o Paulo Herman também está disposto, tenho certeza disso. Todos nós temos esse empenho de fazer a coisa acontecer. Muito obrigado, doutor Lourenço. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Um grande abraço. Até uma próxima oportunidade. Bom, agora vamos lá. Jocondo, antes de mais nada, parabéns pela tua apresentação, né? Mais uma vez, maravilhosa. E você como um exemplo, né? Uma referência da integração lavoura-pecuária na Amazônia. Eu gostaria só de fazer uma pergunta simplesinha, viu, Jocondo? Quais foram os principais gargalos, quais os principais desafios para fazer a implantação da ILPF na vossa fazenda, né? O que você achou mais difícil, né? O que aquele produtor aqui da Amazônia que vai começar o sistema deve se preparar? Quais os principais desafios? Aonde que ele deve buscar ajuda? Doutor Flávio, obrigado. A mesma... digo que tenho um respeito profundo ao senhor, já estivemos juntos, e à Embrapa como instituição. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro, o investidor precisa de ter segurança dos seus investimentos. O doutor Paulinelli deixou bem claro isso, que nos próximos 50 anos, pelo menos, é só investir que é líquido, certo e seguro. Não tenho dúvidas disso. Segundo, um pensamento de curto, médio e longo espaço de tempo. Nós iniciamos esse processo percebendo o alto grau da degradação da propriedade há 10 anos, fomos certificados pela BPA em 2014. A partir da certificação, que foi complexo de consegui-la, pelo checklist extremamente complexo, nós ganhamos o prêmio Dinheiro Rural em 2014 como a fazenda número 1 Brasil Sustentabilidade. A partir dali, as coisas se abriram. Vieram os investimentos do BASA. Em 2017, o Globo Rural nos deu o prêmio como segundo lugar Propriedade Sustentável Brasil. 2018, conseguimos a RTRS, e aí fechou o ciclo. Dentro disso veio a propositura inicial. Qual ela era? Qual ela era e qual ela é? Sermos uma propositura de uma nova escola de produção agropecuária no bioma amazônico. Essa é a nossa propositura. A partir dessa propositura se desencadeou as demais coisas. Respondo então a sua pergunta. Primeiro, documentação das terras. Problema gravíssimo, foi extremamente complexo, caro e até hoje não tem resolução total. Tem resolução quase total, mas não total. Esse é o primeiro fator que contribui enormemente para ser um freio nos investimentos e na produção agropecuária do estado de Rondônia, e por que não dizer no estado nos estados amazônicos como um todo. Isso por que não dizer em grande parte do Brasil, mas vamos falar, como dizia Mário Covas, vamos falar do que a gente sabe que é o nosso lugar, Rondônia.
Depois das questões documentais, fomento. Aí a certificação abriu as portas, de maneira até perigosa, porque até aí os bancos fizeram uma propositura de muito dinheiro, de dinheiro fácil. Se você não tem planejamento, pé no chão e uma simplicidade, e fala, opa, peraí, dinheiro para investimento num período tal de tempo é uma coisa, dinheiro fácil que pode ser investido em outra coisa, que vai, num segundo momento e muito antes que eu imagine, interferir na vida do meu negócio, é complexo. Então, documentação, dinheiro. Terceiro, mão de obra especializada. Continua sendo um grande problema. Porque, lamento a dizer, ainda a força de trabalho, por mais bem remunerada, por mais bem administrada e respeitada que ela seja, ainda é uma variável complexa no nosso meio. Outro detalhe importante, logísticas. Nós ficamos com carreta lotada de soja 4 dias no morro, porque não tinha como subir. Complexo. Nós perdemos 10% de uma produção de arroz, porque caíram as pontes e não tinha como arrumar. Né? Então, a gente colabora, etc., mas o poder público ainda, ele é vagaroso nesse sentido. Isso é muito importante que seja dito. Né? E a última questão, é a pressão da sociedade internacional e local e parte da mídia, parte importantíssima, quero deixar bem claro, com um trabalho extraordinário, onde ainda creem que nós que produzimos no campo com tantas variáveis complexas, ainda somos contraventores. De um trabalho escravocrata, de lucro só pelo lucro, de todas as facilidades possíveis envolvendo corrupção e negociatas para termos lucros. Uma inverdade, né? Mas nós venceremos. Nós nascemos para vencer, então isso é café pequeno para os nossos propósitos. E como disse de maneira extraordinária, doutor e ministro Paulinelli, e também o doutor Luiz Henrique, nós viemos para fazer diferença. Isso não veio para brincadeira, isso veio para ficar. E aqui estamos e aqui ficaremos. Maravilha. Obrigado, Jocondo. Foi um prazer revê-lo, um prazer ouvi-lo novamente, que é uma inspiração para os produtores rurais de todo o bioma Amazônia. Pessoal, então eu queria agradecer demais a quem está nos assistindo, agradecer os nossos palestrantes, né? Foi uma aula de integração lavoura, pecuária, floresta. Então, de coração, em nome da Embrapa, agradecer a oportunidade, agradecer o Sebrae, né, toda a organização do evento pelo convite e dizer que estamos aí à disposição. Eu queria só deixar uma dica. Recentemente, a Associação Rede LPF, do qual nós acabamos de falar com o Dr. Luiz, juntamente com a Embrapa, que faz parte dessa associação, fez uma live sobre as oportunidades da integração lavoura, pecuária e floresta no norte, né, abrangendo aí o bioma Amazônia. Essa live está disponível no canal da Embrapa, na plataforma YouTube. Então, quem tiver interesse, é uma live mais de 2 horas aí, discutindo com pesquisadores e também com produtores as oportunidades do uso da integração lavoura, pecuária e floresta no norte, no norte do Brasil, né, no bioma Amazônia. Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado e até a próxima oportunidade.